É uma série de duas mensagens que nós começamos domingo. Que domingo nós falamos sobre a graça salvadora de Deus. E ficamos de falar hoje sobre um assunto muito importante. Não impeça o fluir da graça. Amém? Muito bem. Eu falei isso porque tem uma programação especial ainda para as mães aqui, algo muito especial no final aqui. E nós vamos também estar orando, abençoando as mães e fazendo um ato aqui, abençoando de fato as mães. Eu quero ler com você o que está no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, eu quero ler 12 versículos deste capítulo. Eu quero ler o que está no versículo de número 16 em diante. Evangelho de João 1. João, ele escreve assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você pode repetir comigo este versículo? 1, 2, 3, já. Nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Queridos, olha o que ele está dizendo. Todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Então eu quero que você pegue isso aqui. Por que faz sentido eu trazer esse tema aqui? De não impedir o fluir da graça. É porque eu já tenho recebido dessa graça. E dê uma olhada aqui, ó, a imagem, eu não sei se dá para você perceber. Isso aqui é como está sendo, é um rio, mas só que isso aqui foi feito uma barragem. Você sabe quem fez essa barragem? O Castor. Ele que fez essa barragem aí. Ele não me pediu permissão para fazer, mas ele fez. E aí eu quero que você pegue isso aqui como exemplo. Porque ele faz uma barragem para impedir que a água fique fluindo e passando de vez. E muitas vezes nós temos agido como o Castor. Estamos fazendo uma barragem impedindo o fluir da graça de Deus na nossa vida. Entende? Então, a gente vai tirar essa barragem hoje. Perdão para você que não me ouviu, nós vamos tirar essa barragem hoje. Amém? Porque essa graça é para ser abundante na minha e na sua vida. Amém, queridos? Então preste atenção, ele diz: porque todos nós, diga todos nós, temos recebido da sua plenitude e de graça sobre graça. Agora, preste atenção, o verbo aqui, receber no grego, a palavra é lambano, que significa pegar a fim de levar, sem a noção de violência. Não precisa ser violento não. Pegue como alguém que está pegando algo que é seu. Então não precisa ser violento, eu só estou pegando o que é meu. O que significa receber no grego? É pegar a fim de levar, sem a noção de violência, isto é, remover, levar, pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio, associar consigo mesmo como companhia daquilo que, quando pego, não largo. Então olha o que ele está dizendo: nós temos recebido de sua plenitude e de graça sobre graça. Então ele está dizendo, olha, se nós já temos, se ele tem nos dado, é para nós pegarmos, porque ele já nos deu. Então pegue como algo que pertence agora a você. Eu devo pegar como algo que pertence a mim. Ele diz, é para eu pegar, agarrar e não largar. Pegar, agarrar e não largar. E queridos, por que eu estou usando isso aqui como exemplo, esse fundo aqui? É para você entender uma coisa muito importante. A visão que eu tenho, eu vou compartilhar um texto bíblico aqui. A visão que eu tenho pessoal da graça de Deus é a visão de um rio de águas correntes. Sabe, de um rio que está fluindo a sua água sem parar. Totalmente diferente do Mar Morto. Porque ele recebe, mas não permite que flua a partir dele.
Então a visão que eu tenho tido dessa graça de Deus é como a visão de um rio de água corrente, sem nenhum impedimento, que está fluindo, fluindo. E o texto que eu quero ler com você está em Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47, olha o que está escrito: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Aí eu vou pular alguns versículos para dar sequência nesse mesmo assunto aqui. A partir do versículo 7 até o 10, 47, de 7 a 10. Ezequiel diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, serão como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Queridos, veja esse paralelo aqui muito interessante. O Senhor diz dessa água, da visão que Ezequiel teve, que ela corria do trono. O Senhor vai dizendo para ele: por onde esta água passar, ela vai levar vida onde tiver morte. Agora pense comigo, não é isso que a graça de Deus faz com a gente? Por onde a graça flui, ela vai levando vida, ela vai levando cura, ela vai levando libertação. Perdão se você não entendeu, eu vou voltar, porque eu sei que eu estou diante de uma igreja avivada que corresponde com o pregador. Segurei. Imagine a água fluindo do trono, a graça fluindo do trono de Deus. Até o Mar Morto tem vida. Está pronto? Vocês aí estão me assistindo, estão prontos? Amém. Essa água que flui do trono de Deus, por onde ela passa, ela vai levando vida, ela vai levando cura, ela vai levando libertação, ela vai levando salvação, ela vai levando transformação, porque é vida de Deus que está indo, é graça, é vida de Deus que está fluindo. E na medida em que isso acontece, queridos, o lugar, a pessoa, não são mais os mesmos. Não são mais os mesmos. Então eu quero que você pegue isso comigo, por favor. Pare para você refletir nessa pergunta: quantos de nós já poderemos estar vivendo e desfrutando de coisas maiores em Cristo, se decidíssemos permitir que essa graça já estivesse fluindo muito mais em nossas vidas? E deixa eu te dizer, às vezes, por ignorância, no sentido de falta de conhecimento, mas às vezes por ignorar o conhecimento que temos, mas às vezes por estarmos sendo enganados pelo inimigo, de alguma forma nós acabamos agindo como castor. Acabamos colocando algumas barragens. Pastor, mas está passando água. Tá, mas não como Deus deseja que passe. Se você for ver, não há uma perfeição nisso aqui. Você vê água de um lado e vê água do outro. Se fosse 100%, não tinha água deste lado. Então deixa eu lhe dizer, muitas vezes acontece assim: a graça está me alcançando, tá, mas ela está me alcançando como Deus gostaria que ela me alcançasse. Eu estou permitindo que ela flua na minha vida e através da minha vida como Deus gostaria que ela fluísse. É a partir disso que eu quero caminhar com você. Preste atenção nesta frase aqui:
Não é o bastante recebermos a graça, precisamos permitir que a graça flua em nossas vidas. Amém? Porque, queridos, preste atenção aqui, o que João está dizendo, porque todos nós temos recebido da graça, todos nós temos recebido desse favor imerecido de Deus. Então aqui o ponto não é que eu não tenho, não é que eu não tenha recebido, não é isso aqui que eu estou questionando. Eu estou batendo nessa tecla porque, além de receber, nós precisamos permitir que essa graça flua. Amém? Que essa graça flua. Porque nós não devemos impedir o fluir dessa graça divina. Preste atenção nisso aqui. Porque somente assim nós iremos usufruir dos inúmeros benefícios que ela pode nos oferecer. Somente permitindo é que nós vamos usufruir daquilo que ela tem a nos oferecer. Amém? E eu quero a partir daqui caminhar com você em cima disso aqui, compartilhar alguns pontos com você. Por que não devemos impedir o fluir dessa graça? Primeira razão, porque ela nos educa. Ela nos torna pessoas educadas. Olha o que diz o texto, Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos homens? A todos os homens, fazendo o quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É uma graça que vem para nos tornar melhores, para nossa família, que vocês sabem, a nossa família é quem mais sofre quando nós não permitimos que essa graça flua através de nós. Sim ou não, gente? Né? A família que mais sofre, essa é a realidade, infelizmente. Mas imagina, Deus pega o Elcio, vamos dar uma trabalhada aqui, Elcio, vou te educar, te colocar na linha, te colocar no prumo. Aí Deus começa a devolver um Elcio melhor para o seio da família dele. Começa a devolver um filho melhor lá para a faculdade, lá para o trabalho, lá para o bairro. Você sabe aquele ambiente onde as pessoas já nos conhecem, engana outro. Mas isso é tão tremendo, essa graça. Preste atenção nisso aqui. Eu me lembro, eu tomei minha decisão para Jesus aos 19 anos de idade, e eu era meio sapeca. Eu não era um Saulo de Tarso, né, o principal dos pecadores, mas eu também não estava fora dessa lista. E eu me lembro que eu tinha uns amigos, e eu tomei minha decisão para Jesus, e essa graça começa a te educar, começa a te colocar na linha, no prumo, de acordo com o propósito de Deus. E aí, queridos, eu me lembro que um dia eu me encontrei com uma jovem, eu me encontrei com ela, e ela pegou, e eu conversando lá e falando, ela olhou para mim e disse: Elcio, o que está acontecendo contigo? Eu disse: por que você está perguntando? Não, tu está diferente, tu não está do mesmo jeito não. Eu não tinha essa resposta para dar para ela que eu tenho hoje. Mas se eu pudesse voltar no tempo e dizer: é a graça que está me arrumando, me colocando no prumo da forma certa. Porque olha aqui para mim, a minha e a sua Bíblia diz que Deus nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua. Mas o pecado danificou essa imagem de Deus em nós. Aí vem a obra regeneradora. Amém? Vem essa obra regeneradora. Aí nós somos transformados segundo a sua imagem. Amém?
Aquilo que o pecado desfez, Deus, pela sua graça e através da obra redentora do Espírito Santo de Jesus Cristo, Ele nos traz de volta para que a gente comece cada vez mais nos tornar mais e mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então escute, graças, por causa dessa graça, essa graça ela nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Ela nos educa, ela nos ajuda a vivermos uma vida separada. Porque, queridos, eu me lembro uma vez lá no Pará, alguém chegou comigo e disse: pastor, uma pessoa, era eu que estava perto, estava de longe. Aí alguém estava conversando com outra, ela disse: olha, o pastor Elcio, eu acho que ele já pode ser santo. E eu fiquei ouvindo aquela conversa, já pode ser santo. Aí a outra disse: por quê? É porque ele já realizou um milagre. Escute aí, orando por enfermo, né, enfermo curado, ele já realizou um milagre, então ele já pode ser santo. Aí uma olhou para a outra e disse: mas ele ainda não morreu? Aí do ponto de vista dela, volta para estaca zero de novo. Volta lá, quando tu morrer, aí vão fazer uma análise para ver se tu tem condições de ser santo. Olha aqui para mim, com todo respeito, é fácil ser santo depois de morto. Agora eu quero ver o que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aos santificados em Cristo, vírgula, chamados para serem santos. E quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele diz: aos santos que vivem. Meu Deus. Então existe santo que está vivo, está andando pela terra. E eu estou olhando para um grupo aqui, meu Deus do céu. Diga, isso é o poder da graça. Essa graça, ela nos ensina a abandonar a descrença, a abandonar as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Escute, por que isso dá certo? Porque essa graça, ela nos educa de acordo com os princípios da palavra, ela não foge da palavra. É de acordo com a palavra que nós somos educados. Agora, pastor, por que você está batendo nisso? Pare para você pensar, dá um exemplo para você. Israel passou 430 anos no Egito. 5 gerações lá no Egito. Imagina as gerações vivendo, nascendo, crescendo, aprendendo da cultura, dos costumes, dos hábitos, da ciência, de tudo que o Egito tinha para oferecer. E aí quando você olha 40 anos no deserto, você vai ver que muita coisa era reflexo, fruto de tudo aquilo que eles tinham vivido, que o Egito tinha conseguido inculcar neles. Antes de Deus levá-los para a terra prometida, tinha uma parada obrigatória que eu digo: vão passar pelo Monte Sinai, porque lá vocês receberam leis, costumes, hábitos, cultura lá no Egito. No Monte Sinai eu tenho a minha lei para dar para vocês andarem de acordo com os meus princípios, de acordo com a minha palavra. Amém, queridos? Olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O verbo aqui educar significa treinar crianças, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender, punir ou castigar com palavras, corrigir, daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação, seja de Deus ou um pai que pune seu filho. Então esse educar é de acordo com os princípios de Deus. Queridos, a gente fala o seguinte: nós fizemos uma aliança, acho que você já nos ouviu falando, quando nós nos referimos ao
pastor Paulo e a pastora Rebeca, nós chamamos de papai e mamãe, porque nós fizemos essa aliança de filiação, de paternidade com eles. Mas eles sabem e nós sabemos que eles têm o direito de nos educar, com admoestações, com palavras, sabe, em amor, mas de nos educar e dizer: olha, se fizermos alguma coisa errada, tiver fora da linha, ele nos traz para o prumo e nos corrige, nos exorta, faz aquilo que for necessário. E é bom que a gente tenha isso, porque o princípio, ele envolve essa questão desse cuidado, dessa criação, que nos leva a viver mais educados. Mediante o fluir dessa graça, nós nos tornamos mais educados em nosso falar, em nosso agir, em nossas ações e em nossas reações. Segundo, por que não devemos impedir o fluir dessa graça? Porque ela nos livra da escravidão do pecado. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Eu estava contando uma história de manhã, faz muitos anos atrás. Sinceramente eu não sei nem se essa pessoa, ela ainda continua entre nós. Mas um outro estado que eu estava, eu me lembro de uma pessoa chegou comigo, um líder na igreja dele, chegou comigo dizendo, era jovem, um jovem líder, chegou comigo, ele disse: Elson, não era pastor, Elson, eu tenho um pecado que eu pratico, que eu não consegui vencer até hoje. Não consegui vencer até hoje um pecado. Eu lhe confesso, na época, isso estou falando de 33 anos, foi 91, 32 anos, né? Há 32 anos atrás isso. Eu não tinha resposta e base que eu tenho hoje para falar a esse respeito. Mas se ele me falasse hoje, eu iria dizer para ele: confesse seu pecado, receba oração para você ser curado, mas permita que essa graça flua na sua vida e passe a ser vigilante. Tiago capítulo 5 versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Você sabe por que tem muita gente que não consegue vencer pecado? Por falta de humildade. Não tem humildade suficiente para reconhecer que pecou. E aí, sabe onde essa pessoa se enquadra? Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Por que é importante ser vigilante? Porque Pedro nos diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como alguém que ruge, procurando alguém para devorar. Então, meu irmão, ore com um olho fechado e outro aberto. Senhor, no nome de Jesus, vigie, assim como eu devo vigiar também, amém, queridos? Porque olha aqui para mim, preste atenção, ele está afirmando, Paulo não está dizendo: olha, talvez não, o pecado não terá, diga, ele não terá domínio sobre a minha vida, amém, queridos? Ele diz: ele não vai ter domínio. Deixa eu lhe dizer, na minha juventude eu cheguei a um período como jovem solteiro, seguindo a Jesus, conhecia vários princípios da palavra e eu ainda estava pecando, falhando numa área. Eu me lembro que eu cheguei com Deus e passei a orar assim: Senhor, eu não aceito viver desse jeito, porque a tua palavra me diz. E comecei a recitar, mencionar, como 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Guarde isso aqui.
porque isso aqui é um segredo tremendo. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Pastor, mas a carne é fraca. Você não é galinha da Angola? Estou fraca. Estou chegando, pulando para esse ponto, mas eu preciso ler Romanos 6, 21 e 22. Naquele tempo, diga naquele tempo, coloque a mão para trás assim, diga naquele tempo. Ele diz: que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Eu acho que você vai levantar a mão e glorificar a Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Libertados do pecado. Não impeça o fluir da graça. E guarde isso: a tentação nunca vai ser maior do que as minhas forças. A tentação nunca vai ser maior do que as tuas forças. Deus dá uma olhada e vai ficar maior. Ele já vai entrando com livramento. Pelo contrário, olha aí, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Preste atenção, vou repetir uma frase que eu falei no início. Não é o bastante recebermos a graça, precisamos permitir que a graça flua em nossas vidas. Terceiro, por que não impediu o fluir dessa graça? Porque ela nos fortalece. Diga, fortalece. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo diz para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o verbo aqui fortificar é ser forte, revestir-se de força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Eu esqueci a referência, eu nem anotei aqui, perdão, mas se eu não me engano é Provérbios capítulo 24, versículo 12, se eu não me engano. Provérbios 24, 12, segura aí, eu vou falar em duas versões aqui. Uma versão: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A outra versão mais radical: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. O bom paraense lá do interior ia dizer: larga de frouxura. Olha o que diz: se você se mostra frouxo, fraco no dia da angústia, é porque você não está se fortalecendo nessa graça. Porque o que significa fortalecer na graça é se revestir de força, é receber força, é ser fortalecido, é crescer em força. Faça assim comigo: crescer em força. Escute, na medida em que nós temos revelação disso, você sabe o que vai sair da nossa boca? É uma recomendação de Deus. Olha o que está escrito, Joel capítulo 3, versículo 10. Olha o que está escrito, é bem pequeno, me ajude aí, 1, 2, 3 já. Diga o fraco: eu sou forte. Amém? Olha aqui para mim. Eu não estou falando de lei da atração não, gente. Quem está comigo aqui? Eu não estou falando de lei da atração. Eu estou falando de princípios da palavra. Fortifica-te na graça. Amém? Fortifica-te na graça. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10.
Então ele me disse, olha o que Paulo, é testemunho de Paulo. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha aqui para mim. O diabo não pode olhar para mim e dizer: está vendo, Elcio? A hora que eu quiser eu derrubo ele. A hora que eu quiser eu armo uma cilada e ele vai cair direitinho. O inimigo não pode olhar para você e achar que você é uma presa tão fácil a ponto dele fazer isso a qualquer hora, do jeito que ele quiser. Permita o fluir da graça. Fluir da graça. Amém? O fluir da graça. E entenda uma coisa que eu vou lhe dizer aqui: feliz o homem e a mulher de Deus que consegue identificar as suas áreas de fraqueza. Por quê, pastor? Porque ele vai conseguir ter uma vigilância dobrada. Quem está me entendendo aqui, gente? Não, pastor, não se preocupa não. Deu o diabo vir que eu dou um rabo de arraia, um karatê. Conheci pessoas de uma forma presunçosa, viu que alguém caiu e disse: cadê que acontece isso comigo? Aconteceu com ele, cadê que acontece isso comigo? É como se o diabo tivesse literalmente ouvido aquelas palavras e tivesse dito: não preocupa. No momento certo, o inimigo chegou. E ele foi laçado de tal maneira que eu estou lhe falando de uns 25 anos atrás ou mais. Nunca levantou a cabeça. Então, identifique sua área de fraqueza. Trate ela com seriedade. Não brinque com o pecado. Elcio, não brinque com o pecado. Quem está me entendendo, diga um amém aí, gente. Amém? Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me torna forte, Ele me capacita, Ele me dá condições de viver aquilo que Ele tem como propósito para a minha vida. Número 4, por que não impedir o fluir dessa graça? Porque ela nos torna mais produtivos, mais frutíferos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu Deus do céu. Gente, eu tenho 55 anos de idade. Mas deixa de dizer, você está olhando para um Caleb aqui da vida. A minha força ainda é a mesma. E eu ainda vou produzir muito fruto para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Olha aqui para mim, escute. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe falar aqui, que é muito importante. Existe a graça capacitadora que não somente nos torna produtivos, mas que pode nos levar a sermos muito produtivos. Você entende? Que pode nos levar a ir além do que nós já temos sido vivido. Agora você sabe uma coisa que às vezes nos faz
Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, né? Você sabe o que acaba fazendo isso? Por que Jesus foi tão intenso no seu ministério aqui na terra? Reflita comigo. Por que ele foi tão intenso? Deixa eu lhe dar uma razão. É porque ele tinha minuto, dia, semana, mês, ano contado. O pai fala para ele: meu filho, 3 anos e meio de ministério. E aí você vai ver um Jesus que passava o dia inteiro ensinando, curando, libertando, salvando, transformando, ressuscitando, expulsando demônio, despedia a multidão, ia para o monte orar, passava a noite orando. Quando ele descia, quem estava lá no pé do monte esperando por ele? A multidão. Uma vez a Bíblia nos declara que Jesus disse para os seus discípulos: vamos lá para outra margem do lago para descansar um pouco. A multidão ficou sabendo. Jesus vai de barquinho por aqui, a multidão vai rodando. Quando Jesus chega do outro lado e: oi Senhor, tudo bem? Nós aqui de novo. Não descansou. Foi dar atenção para todo mundo, foi ensinar, foi curar, foi libertar, fazer tudo de novo. Mas você sabe por que ele vivia tão intenso? É porque ele sabia quando ia terminar o tempo dele. E você sabe qual é o nosso problema? É que nós não sabemos e achamos que ainda vamos ter muito tempo. Entende? Nós não sabemos e ainda achamos que vamos ter muito tempo. Não me preocupa, não fiz hoje, mas amanhã eu faço. Não, eu acho que vou deixar para outra semana melhor. Não, se a gente soubesse, Elcio, só tem 5 anos, só tem 1 ano, só tem tanto tempo, meu Deus do céu, aí seria uma outra coisa. Sim ou não, gente? Ouça, o inimigo quer que sejamos ramos, porque estamos ligados à videira. Ele quer que sejamos ramos inativos e infrutuosos, infrutíferos. Ele quer que a gente seja isso, quer que a gente esteja conectado, porém não esteja vivendo o nosso propósito. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, podereis dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou lhe dar uma tarefa para casa. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos de 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 16. Você vai encontrar nesses 16 versículos o verbo permanecer com as suas variações e tempo por 12 vezes. Em 16 versículos você vai ver o verbo permanecer com as suas variações e tempo por 12 vezes. Pastor, por que repete tanto? Escute, sabe por que repete tanto em um único capítulo, em apenas 16 versículos? É porque o maior desafio do ramo não é dar fruto. O maior desafio do ramo é permanecer conectado à videira. Porque não é a videira que depende do ramo, é o ramo que depende da videira. Entende? Queridos, quantas pessoas já deram muitos frutos para Deus, mas hoje estão desviadas? Quantas pessoas já expulsaram demônios, já fizeram tanta coisa para Deus, mas hoje não estão no caminho? Porque o grande segredo não é dar fruto, o grande segredo é permanecer ligado à videira. E se eu permanecer, os frutos serão um resultado natural, porque eu estou ligado, eu estou recebendo vida, eu estou recebendo fluir, eu estou recebendo seiva, eu estou recebendo capacitação, eu estou recebendo da videira tudo o que eu preciso para ser frutífero. Amém? E Paulo diz: olha, pela graça de Deus que me foi concedida, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei eu mais do que todos eles, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Imagina essa parceria perfeita: o terreno com o celestial, o humano com o divino, o homem com Deus.
a graça de Deus comigo. Por isso que ele teve tantos resultados maravilhosos assim. O último, porque não impediu o fluir da graça? Porque ela nos salva. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é mediante a graça de Deus por meio da minha fé. Eu respondo a essa graça. Eu respondo a essa graça salvadora. Eu respondo com o meu sim. Eu respondo na medida em que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. É a minha resposta. Eu respondo para ele. E aí eu passo a viver e a desfrutar daquilo que ele tem para a minha vida. E nesse caso aqui, se tratando da salvação eterna. Salvação, diga comigo, é um dom de Deus. Diga, é pela graça, mediante a minha fé. Amém, queridos? E eu quero fechar isso aqui compartilhando com você. De acordo com a palavra, existem pelo menos 3 coisas que podem impedir o fluir da graça de Deus. Eu falei com você até agora que nós não devemos impedir, mas existem 3 coisas que podem impedir o fluir da graça. Primeira coisa é o complexo de inferioridade. Você sabe aquela pessoa que conseguiu absorver tanto as mentiras do diabo, a ponto dela dizer: eu não sou merecedor, eu já aprontei muito, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e sabe, a ponto dela conseguir olhar para a sua pecaminosidade, como você vê na Bíblia, exemplos de pessoas, que eu vou ler um exemplo aqui, de alguém que isso aqui era tão forte, que ela não conseguia ter uma visão correta a respeito de si mesmo, e nem permitia que a visão que Deus tinha a respeito dela pudesse fluir. O exemplo de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 15, olha o que está escrito: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe respondeu: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. O que ele está dizendo? Qualquer um outro é merecedor. O Senhor pode usar qualquer um outro. O Senhor pode convocar qualquer outro. O Senhor pode chamar qualquer outro, menos eu. A minha família é mais pobre de Israel, e eu sou o menor da minha casa. Quantas pessoas estão vivendo esse complexo de inferioridade e se achando indignos de tanta guerra contra o inimigo, diante de pecados que são reais, que aconteceram, mas às vezes estão, sabe, penando na mão do inimigo, porque ele conseguiu inculcar isso nelas. Olha o que eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 8 a 10, é Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas eu sou o menor, não sou digno de ser chamado apóstolo, persegui a igreja de Cristo, mas a graça me alcançou,
E eu entendi o poder dessa graça. Imagine tudo aquilo, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ele pega e diz, pela graça eu sou o que sou. E eu não deixei essa graça se tornar vã na minha vida. Amém, queridos? Quem está acompanhando aí comigo? Segunda coisa que pode impedir o fluir da graça, já é o contrário disso. É aquele espírito de superioridade. Diga misericórdia. É o espírito do peruzão. Meu irmão, peruzão pega mais corda do que não sei o que. Dá uma subiozinha aí. É o cara, né? Aí até Jeová liberar uma pedrinha, né? O peru tá desse jeito. Desmancha tudo, vai embora. Acabou a graça. Mas até isso acontecer, meu Deus, muitas águas já rolaram. Olha o que está Salmo 101, versículo 5. Pega isso aí, por favor. Salmo 101, 5. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Você sabe quem está falando isso? O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Na outra versão diz, não o tolerarei. Na outra versão diz, não vou ficar perto. Imagina Deus dizendo, não vou ficar nem perto. É sério ou não é, gente? Você sabe por que uma das razões que eu imagino que essa resistência de Deus é tão grande com relação à questão da soberba? Porque ela não nasceu no homem. Ela nasceu em Lúcifer. Então é a pessoa receber uma influência, uma ação vinda diretamente dele. Eu subirei e me assentarei e colocarei o meu trono nas alturas. Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Você sabe que o inimigo quis laçar Jesus do mesmo jeito lá no deserto? Mostrou no momento, em um relance, todos os reinos deste mundo, a sua glória, a sua beleza, as suas riquezas, e disse para Jesus, tudo isto eu te darei porque me foi dado, se prostrado me adorares. Tiago capítulo 4, versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, concede o seu favor. Ele concede, glória a Deus por isso. E terceiro, para a gente fechar, o que impede o fluir da graça? O viver deliberadamente na prática do pecado. Isso aqui é muito forte, querido. Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 31, olha o que está escrito. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, preste atenção, a palavra aqui deliberadamente no grego é
ekousias, que significa voluntariamente, de boa vontade, de acordo consigo mesmo. Pecar de propósito, como oposto a pecados cometidos involuntariamente ou por ignorância ou fraqueza. O que ele está dizendo aqui é que alguém que é verdadeiramente livre e vive debaixo desse poder, dessa graça, o pecado não faz mais parte da vida dessa pessoa. O pecado se torna um acidente, não uma prática deliberada, entende? É isso que ele está falando, se vivemos deliberadamente, ou seja, se pecarmos de uma forma voluntária, de boa vontade, de acordo com o meu bel prazer, pecar de propósito. Porque em 1 João capítulo 3, versículo 9, o apóstolo João diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que habita nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém, queridos? Então, se nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, o pecado ele não vai ser uma prática deliberada em nossa vida. Não é quando, pastor, e quando eu pecar? Não, é se eu pecar. 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, estas coisas vos escrevi a fim de que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Entende? É se acontecer, não é quando acontecer. Quem está me entendendo, diga amém aí. Você vai ficar de pé agora comigo, por favor, fique de pé. Eu estou chegando a esse final aqui, preste atenção. Romanos capítulo 5, versículo 17. Preste atenção que está escrito aqui. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga muito mais, por favor me ajude aí, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão, diga assim: existe uma graça. Libera as duas mãos aí, por favor. Diga: existe uma graça abundante. Amém? Existe uma graça abundante. Ele diz: olha, se o pecado, ele entrou por causa da ofensa de um homem, ele passou a reinar e veio a morte também. Agora, isso é o lado negativo. Agora pega o lado positivo e diz muito mais agora. Se o pecado ele trouxe a morte, ele diz a abundância da graça. Não veio só trazendo vida, mas veio nos dando condições de nós reinarmos em vida. Entende? Reinarmos em vida como príncipes e princesas, como filhos do Rei Jesus. Amém, queridos? Isso é muito precioso. Olha, se Tito capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Preste atenção, já que está escrito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, então todos passaram a ter acesso a ela, amém? Todos podem desfrutar dela, amém? Todos podem receber dela abundantemente, amém, queridos? Todos podem. Agora, preste atenção, eu vou ler aqui um versículo em 3 versões. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Segunda versão: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. E a terceira versão: nós como cooperadores de Deus, também pedimos a vocês para que não desperdicem a graça que recebem dele. E eu concluo com a frase que eu já falei por 2 vezes: não é o bastante receber a graça, precisamos permitir que a graça flua em nossas vidas. Amém?